Graça e paz a todos. Nessa oportunidade estou feliz em mais uma vez poder estar juntamente com todos vocês em nosso canal do Estúdio Teológico, para juntos sermos edificados por Deus, sermos consolados através da sua palavra. Quero convidar você a continuar juntamente conosco aí neste canal, deixando o seu like, curtindo, deixando o seu comentário, porque para nós ele se torna de suma importância para que possamos crescermos juntos e de algum meio estarmos servindo como um instrumento de Deus para a edificação espiritual da sua vida, do seu lar e também da sua família. Eu quero nessa oportunidade trazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo de número 1 e no versículo de número 2, onde Tiago escreve aos seus leitores exatamente assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Somente este versículo. É bem verdade que a vida do ser humano ela é feita de altos e baixos. A vida do ser humano é feita por lutas, por conquistas, por batalhas, por dificuldades, marcadas por diversas circunstâncias. E tem circunstâncias na nossa vida que às vezes não nos são favoráveis. Tem circunstâncias em nossas vidas que se tornam um pouco desconfortantes. E o apóstolo Tiago, ele escreve na sua epístola, no capítulo 1, versículo de número 2, um convite que até então se parece contraditório. Ele convida a pessoa a se alegrar, independente da circunstância, porque ele convida para se alegrar nos momentos adversos da vida. E eu gostaria de falar exatamente sobre isto, que a alegria do salvo em Cristo, ela está além de qualquer circunstância. O ser humano, o que o ser humano procura? O ser humano quer se sentir bem, quer se sentir amado, ele quer se sentir feliz, ele quer se sentir acolhido. E nós passamos por inúmeras circunstâncias na nossa vida. E diga-se de passagem que algumas delas não nos causam o conforto que gostaríamos de passar. E Tiago, este líder da igreja de Jerusalém, ele escreve nesta hora para as 12 tribos da dispersão. Gente que passava por dificuldades, pessoas que estavam vivendo no vale do sofrimento, pessoas que estavam perdendo seus bens, perdendo também a sua liberdade. E para esses crentes que estavam sofrendo com tudo isso, pelos ventos da perseguição que eles sofriam, Tiago procura trazer uma palavra de encorajamento. Tiago procura trazer uma palavra de ânimo. E eu gostaria de destacar alguns pontos importantes acerca desta questão. Um ponto que eu acho importante nós destacarmos é que as provações da vida do homem de Deus, do cristão, do salvo, essas provações, em primeiro lugar, elas são necessárias. Tiago escreveu exatamente isso no versículo de número 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passar por várias provações. Então entendemos que passar pelo vale da prova, passar por dificuldades, passar por provações, em hipótese alguma significa a ausência do amor de Deus para a nossa vida. Nós passarmos por momentos difíceis não significa a ausência do amor de Deus para com o nosso lar, para com a nossa família, para com o nosso eu. Ser provado também nós temos que entender que em hipótese alguma é falta de fé e nem expressão de imaturidade espiritual.
Às vezes as pessoas acham porque está passando por isso, porque está passando por aquilo. Ah, é porque ele não teve fé. É porque esta pessoa não teve fé. Né? Não, ele não é maduro espiritual o suficiente para passar por aquilo que ele está passando. Outros ainda, né, chegam até a ser mais irônico, dizendo porque passa o que está passando devido à consequência das suas ações, das suas atitudes, do seu pecado. A prova, ela é diferente da tentação. Nós temos que entender isso. O inimigo da nossa alma, ele nos tenta para nos enfraquecer. Ele faz isso para conosco, para que nós venhamos nos sentir fracos. Mas Deus, o soberano Criador, ele nos prova para nos fortalecer em Cristo, para nos fortalecer as nossas estruturas espirituais. O inimigo, ele nos tenta para nos derrubar. Ele quer nos ver caído, mas Deus, ele nos prova para nos transformar dia após dia. Nós temos que entender uma grande verdade, que um atleta só tem um desempenho notório, um desempenho extraordinário, quando ele se submete a uma disciplina de tantas provas, de tantos exercícios, e através das provas nós temos que entender que Deus, ele vai paulatinamente esculpindo em nós, trabalhando em nós, detalhando em nós o caráter de Cristo. É isso que Deus faz. Deus vai esculpindo em nós o caráter de Cristo, e nós entendemos que pelo meio do sofrimento, por meio do sofrimento, Deus vai nos trabalhando, nos tornando semelhantes a Cristo, que aprendeu pelas coisas que sofreu. Cristo, ele aprendeu através do sofrimento. Segunda lição que eu gostaria de tirar daqui é que as provações na vida do crente, elas são variadas. Nem toda provação que eu passo seja talvez a mesma que você passa, ou até mesmo nem todas as provações que você está passando, eu não tenho nem em mente, nem ideia das adversidades, das dificuldades, dos vitupérios. E Tiago diz aos crentes que passam não por poucas, mas por várias provações. Esta palavra aqui significa de diversas cores. Você vai ver que Tiago escreveu no versículo de número 2, ele dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passardes por várias provações. Então, essa palavra, ela quer dizer para nós de diversas cores. Quer dizer que há provas amenas, provas que são fáceis de superar, fáceis de passar por cima, mas também existem provas que são mais difíceis, existem provas que são severas. Há provas leves, há provas pesadas. Entretanto, nós temos que entender que para cada prova há uma graça especial de Deus que nos dá capacidade para enfrentá-las. Cada dificuldade, cada prova, há uma graça especial de Deus que nos fortalece e nos dá condições para enfrentar essas provas. A Bíblia é bem enfática em nos dizer que Deus não nos dá a prova além das nossas próprias forças, das nossas próprias limitações, além daquilo que nós possamos suportar. Com a prova, Deus provê também um livramento. Nós entendemos que as provas, elas, em hipótese alguma, são um produto do acaso. Chegou do nada, veio do nada. Não. As provas não são um produto do acaso, mas ela tem uma gênese da soberana providência divina na nossa vida. Mesmo quando o diabo se levanta, as hostes lançam seus dardos inflamados contra nós,
se levantam contra nós, contra o nosso lar, contra a nossa família, Deus, em sua soberania, Ele transforma essas situações em bênçãos para nós. Parece irônico isto, mas podemos afirmar com uma convicção inabalável. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, com maestria, ele frisa isso na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8 e versículo de número 28. Terceira lição que nós tiramos daqui é que as provações na vida do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, do salvo em Cristo, elas são passageiras. As provações são passageiras. Porque nós entendemos que as provas, elas vêm e vão. Elas são passageiras. Mas nós prosseguimos em nossa jornada rumo ao céu. Rumo à mansão celestial. Cruzamos desertos difíceis, vales escuros, às vezes escalamos enormes e gigantescas montanhas na trajetória da nossa vida, atravessamos por pântanos perigosos, difíceis de cruzar, mas mesmo em meio às dificuldades, ao cansaço físico, ao desgaste, às vezes até mesmo com os nossos pés sangrando, o caminho, embora possa ser até mesmo muito estreito, nós marchamos com passos firmes rumo à bem-aventurança eterna. Rumo à bem-aventurança que Deus nos prometeu. Nós nos alegramos não por ficarmos ficarmos nas provas, nas provações, não. Mas nós nos alegramos porque nós passamos por ela com a convicção da bem-aventurança. Quarta lição que eu tiro aqui é que as provações da vida do salvo, do homem, da mulher de Deus, do cristão, as provações, elas são propositais. É verdade, elas são propositais. O projeto de Deus é o quê? É a nossa maturidade espiritual. O nosso amadurecimento espiritual. E a aprovação, ela produz perseverança e perseverança. Tem como objetivo de sermos perfeitos, íntegros, e em nada deficientes. Se você for olhar a Bíblia no capítulo 1 do versículo qual nós lemos, do 2, o 3, o 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Não há maturidade espiritual sem prova. Não há maturidade espiritual sem prova. Não há fortalecimento musculares, né, da nossa alma sem exercício, com sedentarismo espiritual, vamos dizer assim. Somos provados para sermos aprovados, esta é a grande verdade. A fornalha das provações, elas queimam apenas as nossas amarras, aquilo que nos dificulta. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, e Ele está trabalhando em nós. Deus, o soberano Criador, está trabalhando em nós para transformarmos de glória em glória, na imagem do seu Filho, na imagem de Cristo. O cinzel de Deus é a prova. As provações deste mundo nos colocam, elas vêm para nos colocar nos nossos olhos a recompensa eterna, colocar na nossa frente a recompensa eterna. Isto é glorioso demais.
E em quinto lugar, as provações na vida do crente, elas são enfrentadas com toda alegria. Estamos vivendo tempos difíceis, épocas de pandemia, épocas de inúmeras diversidades no meio político, no meio econômico, financeiro, às vezes familiar, nos relacionamentos, tantas dificuldades, tantas crises, tantas provações. Mas também nós entendemos que em meio a tudo isso, não somos como aquelas pessoas, os estoicos, que acreditam num destino cego. Não vivemos debaixo de um rolo compressor, em hipótese alguma, em circunstâncias que não tem mais volta, não são irremediáveis. Porque nossa vida, ela é governada pelas mãos daquele que está assentado na sala do trono e no comando de todo o universo. Ele governa todo mundo. Ele governa todo o planeta, toda a circunstância. E isso alegra o nosso coração, sabemos que Deus ainda está no controle de tudo. Nada pega a Deus de surpresa, nada pega a Deus no contratempo. Deus não foi pego no contrapé. Nós nos alegramos não na prova, não no sofrimento da prova, não nas dificuldades que nos sobrevêm. Mas sabe por que nós nos alegramos? Nós nos alegramos na convicção que temos que Deus está no controle de toda e qualquer situação. E Ele utilizará até mesmo a nossa dor, até mesmo a nossa dificuldade, até mesmo a nossa provação para o nosso bem final. Afirmamos, portanto, com entusiasmo que a alegria do crente, ela é ultra circunstancial. Ela não depende de circunstância nenhuma. Nos alegramos em Deus, porque sabemos que Deus ainda está no controle. Eu quero deixar esta palavra para a sua edificação e para o seu elevo espiritual. Espero que de alguma forma Deus possa falar contigo através desta palavra. E quero convidar você a continuar conosco no nosso canal do Estúdio Teológico. E cremos que Deus tem uma palavra para seu coração, para sua família. E que nesses tempos difíceis, em meio às dificuldades que sobrevierem sobre a tua vida, você possa receber de Deus o consolo e o fortalecimento e a paz na alma, no coração, no seu lar e na sua vida, crendo que Deus ainda está sentado no trono. Quero convidar você a continuar conosco no nosso canal do Estúdio Teológico, um canal singelo, um canal simples, mas que tem o intuito de trazer uma edificação espiritual para você. Me alegro em Cristo pela sua vida, contamos com a vossa oração, convidamos você a continuar conosco, deixando o seu comentário, deixando o seu like, que para nós é de suma importância para crescermos juntos no contexto espiritual. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo, do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha. Um forte abraço e fiquem na paz. Que as mais copiosas bênçãos de Deus estejam sobre o seu lar e sobre a sua família.